Entendeu, amados? Porque se nós não tivermos cuidado, nós iremos pegar os textos da Bíblia e fazer heresias. Alguém já declarou que a Bíblia é a mãe das heresias. Por quê? Se você pegar um texto, contexto vai dar um pretexto. E quando a Bíblia diz aqui, olha, o reino dos céus é tomado à força, por força, e pela força se apoderam dele, é isso que nós temos visto alguns tomando este versículo bíblico para poder defender as suas práticas egocêntricas. Entendeu? Que Paulo já tratou em Colossos aqui, em Colossenses aqui. Para ter cuidado. Porque essas práticas que eu acabei de dizer para vocês não têm valor algum. Essas práticas não têm valor algum quanto contra a sensualidade. Tem pelo contrário, rigor o quê? Ascético. O reino dos céus é tomado à força e pela força se apoderam dele. Aí você ouve de vez em quando um pastor, um líder, alguém dizendo, então, irmãos, precisamos de nos esforçar, precisamos de jejuar, precisamos, e começa a colocar alguns mandamentinhos, e fica, e eu estou falando que eu já ouvi e já vi isso, as pessoas pensando que vai fazer boas obras, é porque eles jejuam, eles vão para o monte orar. Não sou nada contra isso, irmãos. O problema que eu estou vendo é que alguns usam este versículo para dizer que todo esforço seu é necessário praticamente para você ganhar salvação. E muitos que utilizam este versículo são aqueles que acreditam na perda da salvação. E esta reflexão é importante, meu amado, para que você não caia nesta heresia. É possível, então, tomar o reino dos céus à força? Não. Não. A Bíblia diz que bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. É reconhecimento da nossa dependência de Deus, o que está acontecendo com muitos, e quem sabe é com você, meu querido jovem, minha querida irmã. Tem julgado, tem, na verdade, apontado o dedo para aquele irmão, tem apontado o dedo para o outro, porque você se acha o espiritual, porque você vai para o monte, porque você jejua, porque você tem dons espirituais, e isso de nada vale diante do Senhor, se não houver verdadeiramente novo nascimento, conversão, se não houver o quebrantamento, se não houve esse poder transformador do Espírito Santo que mudou as nossas vidas. Então não tem como. E muitos têm usado este versículo, que o reino dos céus é tomado por força, e quanta heresia tem se pregado através dele. Entende? Nos dias aqui de João Batista, e ele diz, e desde os dias de João Batista até agora, eu quero colocar essa tradução aqui, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Então, para compreender a ideia da mensagem que Jesus apregoou ao povo de Israel, é preciso nós analisarmos aqui alguns textos da Escritura no Velho Testamento. Porque aqui em Jeremias capítulo 17, versículo 5, diz o quê? Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço, e o quê? E aparta o seu coração do Senhor. Quando o profeta Jeremias disse, maldito o homem que confia no homem, ele quis demonstrar que o homem que confia em si mesmo é maldito. Mas por que o homem que confia em si mesmo é maldito? É certo, irmãos, que o homem não é maldito por utilizar a força dos seus braços para trabalhar e obter o seu sustento, né?
Não estou dizendo isso. Porque Deus determinou ao homem para que nós trabalhemos, nos esforcemos, viver do suor do rosto. Então, é certo que o homem não é maldito por fazer assim. Você está aí trabalhando na sua loja, você é um gestor, você é um empresário, você está aí como balconista, você é um profissional liberal. Então, bendito é você. Bendito é você, né? Que você tem de pegar o seu talento, o seu dom, a sua vocação e tem de utilizar a força da sua capacidade para trabalhar. Isso é bênção. Agora, quem é que Deus está reputando aqui por maldito? Os ouvintes aqui de Jeremias eram dados a seguir o propósito dos seus corações malignos. O coração deles eram corações malignos e não davam ouvidos à palavra do Senhor, confiavam em suas capacidades de articulação política e desviavam-se da determinação divina. Eles se apartavam do Senhor pela incredulidade, pois confiavam em si mesmos, em elementos provenientes da carne, e é isso que está acontecendo hoje com muitos crentes, que acham, porque jejuam, porque falam em línguas, porque têm dons espirituais, acham que estão por cima, né? Não é que eu não creio nos dons, eu creio nos dons espirituais, não é que eu sou contra a pessoa ir para monte orar, jejuar. Mas o jejum da Bíblia também, eu quero dizer, você abre Isaías lá. Qual o propósito do jejum? Porque muitos jejuam hoje para poder tirar onda. E, às vezes, quando eu ouço na rádio, eu ouço na televisão, alguns dizendo, porque nós ficamos não sei quantos dias no monte orando e tal. A Bíblia mostra diferente quanto à questão de ir ao monte e jejuar. Ou melhor, e jejuar. Entendeu? Alguns querem se vangloriar nisso, com esse orgulho, com esta vaidade, e aí acabam dizendo, o reino de Deus é tomado por forças, temos de trabalhar, temos de fazer isso, aquilo outro. Não sou contra isso, mas o cuidado que nós devemos ter, para não termos uma santidade ou uma espiritualidade egocêntrica. Você está entendendo, bênção? Não, você está entendendo, você tem de entender e descer dessa plataforma aí. Eles se apartavam do Senhor aqui pela incredulidade. Alguns apartavam o egocentrismo, confiavam em si mesmos, em elementos provenientes da carne. A mesma coisa aconteceu aqui na igreja de Colossos, que os crentes queriam viver de mandamentinhos, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Uma espiritualidade carnal. E é o que tem hoje nas igrejas, muitas vezes, a quantidade de pessoas com a espiritualidade carnal. Jejuam, oram, vão para vigílias. Não sou contra nada disso, mas não muda em casa, não muda o caráter, continua vivendo a vida enrolada. E aí usa o versículo, o reino de Deus é tomado por forças, para poder viver nesse sacrifício de tolo. Então, diferente da perspectiva dos ouvintes de Jeremias, é a perspectiva dos que conhecem a verdade do Evangelho. Estou fazendo aqui uma colocação daquilo que Jeremias falava, maldito o homem que confia em si mesmo. Dentro desse versículo nosso aqui, quando alguns acham que o reino de Deus é tomado por forças. E acham que porque fazem essas práticas ascéticas, indo para monte, jejuando, e fazendo alguns tipos de orações. Eu confesso a vocês que o que eu não tenho aguentado é exatamente, e você vai escandalizar comigo, um pouco importando com isso, os crentes chupa cana. Sabe o que é? Você faz uma reunião com o pessoal e já começa, oh meu Deus. Ô pastor, respeita a espiritualidade de alguém? Respeito. Mas depois daquela chupação de cana toda ali, já viu? Aquela chupação de cana, continua sendo um menino rebelde, continua sendo uma menina que não conserta a sua vida moral, continua sendo aquele homem estúpido, continua sendo aquele empresário, homem grosso, aquele homem difícil. A época de Cristo, os judeus confiavam na carne, ou seja, confiavam que eram filhos de Deus por serem descendentes de Abraão.
Através do Evangelho de Cristo, sabemos que todos que confiam na carne apartam seu coração do Senhor. Isto é, não são filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. É o que Romanos 9:8 fala aqui. Olha para você ver a coisa. Quando o homem confia em sua carne, rejeita a salvação que é proveniente dos braços de Deus. Em Isaías 51, Isaías 33, fala sobre isso. Aqui diz: perto está a minha justiça, vem saindo a minha salvação, e os meus braços julgarão os povos. As ilhas me aguardarão e no meu braço esperarão. Através da perspectiva do Evangelho, nós verificamos que Deus tem por maldito o homem que faz da carne a sua salvação, a sua proteção, ou seja, que considera a descendência de Abraão, sabe, o seu braço. Sabemos que a fé é a única maneira de o homem aproximar-se de Deus. A Bíblia diz que é pela fé. A ausência de fé mantém afastado de Deus, ou seja, apartado, distante de Deus. Então, em quem confiam os homens? A Bíblia diz aqui no Salmo 27, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Você entende, meu irmão? O que nós estamos trabalhando aqui? Talvez você tenha usado esse versículo. O reino de Deus é tomado por forças. E é por isso que você crê que você perde a salvação. Pastor Eugênio, nós temos de santificar nossas vidas, porque senão nós não iremos ver a Deus. Tem de santificar a vida, porque quem não santificar a vida não verá a Deus. A Bíblia diz aqui em Hebreus. Só que você traduz o versículo errado. Não é ver Deus na escatom. Não é ver Deus quando Jesus voltar a arrebatar a igreja. A ideia do texto que eu devo santificar, primeiro eu só vou santificar porque Deus já me converteu, o Espírito Santo já me regenerou, e isso foi obra de Deus, não foi pelo meu esforço de me esforçar, jejuando, fazendo vigílias, eu fazendo as obras, pregando o evangelho, orando, lendo 300 capítulos da Bíblia por dia. De nada isso vale se não houve o braço forte de Deus sobre a tua vida, resgatando você do pecado. Entende o que eu estou falando com você? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Não adianta nada. A santificação, que a Bíblia diz aqui, seguir a paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus, é ver Deus hoje. É ver Deus agindo através da minha vida. Eu sou o canal. A ideia é essa: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. As pessoas precisam ver Deus na minha vida. Não é com essas práticas de monges ascéticas. As pessoas vão ver Deus na minha vida através da minha vivência. Na escola, na faculdade, no trabalho, no banco. Você que é um mototáxi, você que é um taxista, você que é um empresário aí. Você que trabalha com venda, gestor. É a maneira como você comporta quando você é cantado por uma mulher bonita, quando você, na verdade, é praticamente seduzida por um homem bonito, por alguém que te faz propostas. Aí você tem de buscar a santificação. Não é para você ver Deus lá, porque Deus já nos deu a garantia da salvação, mas é para ver Deus agir na tua vida hoje, para que as pessoas vejam Deus na tua vida e que mudem de vida. E é por isso que eu quero voltar a dizer: as nossas igrejas gastam muito tempo com grandes eventos, vão para o monte, jejuam, oram, fazem aquelas orações, um bando de crentes chupa cana. Mas no dia a dia, lá na igreja, faz aquele espetáculo, mas no dia a dia não há mudança de vida. E é isso que eu estou tentando tratar com os irmãos aqui. Seguir a paz com todos e a santificação, a ideia é essa. E outra coisa, o verso nosso que nós estamos tratando aqui, que o reino de Deus é tomado por forças. Com forças.
Não é para você, meu irmão, ficar aí se sacrificando, tentando com a sua força pessoal, com a sua dedicação. Pastor Eugênio, eu determinei ler a Bíblia toda este mês. Muito bom, parabéns. Muito bom, beleza. Mas isso não tem valor algum. Não tem valor algum se você não está com seu coração quebrantado. Não passa de oblações estúpidas, grosseiras, toscas, que não tem valor algum contra a sensualidade e não tem valor algum para a sua santificação. Temos de acabar com isso, gente. Então você que tem falado assim, olha, o reino de Deus é tomado por forças. O reino de Deus é tomado por forças. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome de quem? De Deus. Dentre aqueles que confiam em si, ou que seus próprios braços os salvará, há aqueles que confiam em carros e cavalos e riquezas. São os nécios. Porém também, aos que dizem religiosos, que confiam em suas boas obras, ações, e que elas os salvará. É isso mesmo, e é isso que eu quero falar com você. O reino de Deus é tomado por forças, não significa isso que você tem pensado aí. Eu tenho de fazer isso, fazer aquilo outro, porque senão eu vou perder a salvação. A salvação é um dom, uma garantia que Deus te deu. Uma vez salvos, sempre salvos. Aí quando você tem uma visão desta graça maravilhosa de Deus, cai por terra esse egocentrismo, esta autossuficiência, essa vanglória pessoal, essa altivez. E é preciso nós termos essa experiência com essa graça maravilhosa, como Isaías teve. Quando Isaías teve aquela visão da graça de Deus, ele caiu em si e disse, ai de mim, eu tô arrebentado, eu sou um desgraçado. Porque até então ele só ficava olhando para as pessoas. Ai de vós corruptos, ai de vós que oprimem as viúvas, os pobres. E é isso que muitas vezes, quando nós usamos este versículo aqui, olha, o reino de Deus tomado por forças, nós acabamos numa santidade carnal, numa santidade egocêntrica, julgando um ao outro, apontando um dedo um para o outro. Mas quando nós reconhecemos que não somos nada, quando nós reconhecemos que tudo vem de Deus, aí nós entendemos que nós sim iremos vigiar, iremos orar, iremos nos santificar, não para adquirir espiritualidade, mas para que nós possamos estar mais perto do Senhor e que as pessoas vejam algo diferente em nós. Porque a nossa salvação já foi garantida. Porque se o reino de Deus é tomado por forças, e através das boas obras, da minha espiritualidade carnal, de ir em monte orar, de falar mistérios e coisa mais, eu volto a dizer que eu não sou contra essas práticas, mas eu quero dizer que muitos utilizam disso para acharem que são santos, e se por causa disso tudo a pessoa vai ganhar salvação, tem algum crédito diante de Deus, aí então os espíritas irão, porque eles são melhores do que nós na prática do bem, e ninguém vai ser salvo porque faz o bem. Fazer o bem é uma obrigação nossa, e mesmo assim uma obrigação como expressão de gratidão, de generosidade pelo que o Cristo, pelo que nosso Senhor Jesus fez por nós na cruz. Então, há aqueles que confiam na carne, sabe? Ou seja, que faz da origem de Abraão a sua força. A Bíblia diz em Mateus 3,9, e não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Observe a presunção dos fariseus e escribas. Temos por pai Abraão, ou seja, eles consideravam que não precisavam de arrependimento, pois entendiam que já estavam salvos, por simplesmente serem descendentes de Abraão. Eles confiavam efetivamente na carne. É o que está acontecendo com muitos crentes de algumas igrejas, que confiam. Tem crente, meu irmão, que é tão absurdo, que é tão maluco, que defende a placa da igreja e chega ao ponto de dizer, vem cá, a sua igreja acontece isso, a sua igreja, porque a minha igreja, porque eu sou a universal.
Você está entendendo o que o povo está fazendo? Eu sou batista, eu sou presbiteriano, eu sou... Você é nada, miserável. Você é nada se não for a graça de Deus. Você não é nada. E tudo que você tem de talentos, esses dons que você tem aí, quantas variedade de língua você fala, isso não vale nada. A Bíblia diz que no dia do Senhor, Jesus vai dizer, eu não vos conheço. Tem gente aí fazendo coisas, expulsando demônios, fazendo curas. Chegar diante do Senhor, Deus vai dizer, eu não conheço. Mas nós fizemos em teu nome isso, aquilo. Não conheço. Porque tem muita gente pensando, porque a comunidade dele, porque ele faz aquilo outro, que ele ganhou o pedigree de ser salvo. Porque faz muita coisa para Deus, e tem aqueles que ainda se gloriam. Eu dediquei tanto a essa igreja, eu tenho feito tanto para essa igreja, eu dei a minha vida para essa igreja. Deu porque você quis, porque Jesus já morreu na cruz por nós. De qual denominação sou eu, pastor Eugênio? Não vou te falar, porque eu não sou presbiterianólatra. Estou na igreja presbiteriana até quando ela for fiel à Bíblia. Eu fico brabo quando eu vejo algum pastor da minha denominação defendendo a igreja presbiteriana. Sabe? Deixe isso pro mundo, gente. Defendendo a igreja batista. Mas é isso, tudo é por esforço, tudo é por força e por violência, porque as pessoas querem ir pela força e pela violência. Então aqueles que confiam em carne, confiam em si, neles mesmos. O apóstolo Paulo demonstrou que jamais voltaria a confiar na carne como os demais judeus. Eles tinham zelo de Deus, porém sem entendimento. A Bíblia diz em Filipenses e em Romanos, ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, o apóstolo Paulo dizendo, ainda mais eu. Enquanto o homem confia que é filho de Deus por ser descendente de outro homem, exemplos judeus, permanecerá debaixo da maldição de Adão. Todos os homens são gerados em pecado e concebidos em pecado por serem descendentes de Adão, sendo, portanto, filhos da desobediência e da ira. Aqueles que confiam no Senhor e cuja esperança é o Senhor, receberão um novo coração e um novo espírito e serão chamados filhos de Deus, porém é preciso crer conforme diz as Escrituras. Quando a Escritura diz aqui no Salmo, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Então escute, somente pela fé o homem pode aproximar-se de Deus. A carne representa todos os elementos pertinentes ao velho homem criado em Adão. O braço expressa força, escute, e salvação. Quando nós vimos esse versículo, escute, meu irmão, presta atenção, se o homem confia na carne e faz dela sua força, braço ou salvação, será maldito. Mas quem crê em Deus verá o braço do Senhor, que é Cristo revelado aos homens. O Senhor é através dele. A Bíblia diz em Isaías 52:10, o Senhor desnudou o seu santo braço perante os olhos de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do vosso Deus, do nosso Deus. Entende? Aqui em Zacarias capítulo 4, versículo 6, diz o seguinte, e respondeu-me dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Ora, gente, se a palavra de Deus a Zorobabel diz que não é por força e nem por violência, porque muitos entendem que é possível tomar o reino de Deus por assalto, por força, por violência. Então escute, este é um erro de interpretação bíblica e tem início quando se utiliza somente do trabalho, sabe, de alguns intérpretes. Só porque a palavra grega, e a palavra grega aqui é arpazeia ou harpazeia, significa apanhar, agarrar, arrebatar. E isto não determina que seja possível tomar o reino dos céus à força. Porque eu volto a dizer, tudo é pela graça.
É preciso comparar as coisas espirituais com espirituais, ou seja, somente a Bíblia pode explicar a si mesma. Meus irmãos, os judeus entendiam que o reino dos céus seria estabelecido quando eles obtivessem poder, força bélica. Mas Deus disse a Zorobabel que não seria por força nem por violência. Antes, é Deus quem faria todas as coisas, ou seja, pelo Espírito de Deus. Então essa ideia que alguns crentes usam esse versículo, que o reino de Deus é tomado por força e por violência, e aí fica alguns loucos aí, sabe, alguns crentes, que poderiam estar fazendo outras coisas, inclusive. Poderiam estar dedicando mais aos estudos, poderiam estar dedicando mais à família, mas querem. O problema da igreja hoje é esse, gente. O problema nosso hoje é esse. O problema nosso é que nós queremos dedicar o trabalho, ir para a igreja, dedicar, é culto, é trabalho, é mercado. É fazendo, na verdade, como se fosse um mercado. Enquanto Deus quer que nós descansemos nele. Deus quer que nós possamos desfrutar com ele uma relação e não trabalho. E esse versículo tem sido interpretado errado por um monte de pastores, de líderes, de crentes. O reino de Deus é tomado por forças. A carnalidade dentro da igreja hoje. Entendeu o que eu estou falando com vocês? Então os judeus entendiam isso. E é interessante que em Isaías 66:2 a Bíblia diz: porque a minha mão fez todas essas coisas, e assim todas elas foram feitas, diz o Senhor. Mas para esse olharei, para o pobre e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Eu vou falar com você pode estar apelando comigo, meu amigo, meu irmão. Essas oblações que vocês fazem, essas dedicações extremas, achando e buscando uma santificação de uma maneira errada. O que dizer de alguns que até proíbem usarem roupas, mandamentinho de homens. Escute, o homem que confia na sua carne, ou melhor, que por meio de sua origem é agradável a Deus, é aquele que não treme da sua palavra. Quem confia na sua carne não é bem-aventurado, pois não reconhece que é um pobre de espírito. Mas todos aqueles que confiam no Senhor, que temem ao seu nome, ou que tremem da sua palavra, são bem-aventurados, uma vez que Deus olha para os pobres de espírito, o que eu falei antes. Bem-aventurados pobres, aqueles que reconhecem que não são nada, que são inteiramente dependentes do Senhor. Os pobres de espírito são aqueles que não se escandalizam da doutrina de Cristo. Para não se escandalizar de Cristo é preciso não confiar na carne, como faziam os escribas e fariseus, que acabavam escandalizando com aquilo que Cristo fazia, porque eles eram orgulhosos, porque eles queriam abrir o reino de Deus, dos céus, pela força. Achavam que eram descendentes de Abraão, eles achavam que eles tinham direitos diante de Deus. Jesus disse que o homem é bem-aventurado por não se escandalizar dele, ou seja, a partir do momento que o homem treme e confia da palavra de Deus, que é Cristo, ele é bem-aventurado. E para isto Cristo veio, para anunciar as boas obras do Evangelho aos pobres de espírito, aos que não confiam na carne. Jamais a força ou a violência poderia estabelecer o reino dos céus. Enquanto os habitantes de Jerusalém esperavam estabelecer o reino de Deus através de alianças políticas ou através de forças bélicas, a palavra de Deus, por intermédio dos seus profetas, alertava: o reino de Deus havia de se revelar em glória através do seu servo, o renovo. Por isso que a Bíblia diz que as coisas do Senhor acontecem de uma maneira simples. Somente o renovo do Senhor, que é Jesus Cristo, estabeleceria o reino de Deus entre os homens. Então, há muito tempo, bem antes de Zorobabel nascer, Ana profetizou. Ela disse em 1 Samuel 2,9: ele guarda os pés dos seus santos, porém os ímpios emudecem nas trevas. Não é pela força que prevalece o homem. A exemplo de Ana, meus irmãos, quero começar a terminar. A exemplo de Ana, a força do homem deve estar no Senhor. As outras mulheres confiam literalmente na carne, pois elas não eram estéreis. Ana, porém,
por ser estéril, passou a confiar exclusivamente no Senhor. É isso. É o que diz 1 Samuel 2,4. O arco dos fortes está quebrado, mas os fracos são cingidos de força. Então eu quero falar com você, meu irmão. Pare de ficar tomando esse versículo. O reino de Deus é tomado por força. É tomado por força. Isso fala da carne, do pecado, da carnalidade do homem. E é por isso que nós estamos com tantos crentes tapados, achando que estão agradando a Deus, mas não estão porque não ficam firmes, não fincam na palavra, não se estribam na palavra de Deus. Escuta, meu irmão. Há muito tempo os profetas de Deus denunciavam a violência dos homens em Israel, por não ouvirem a palavra de Deus. Deixavam de confiar em Deus e distorciam a lei de Deus ao bel prazer. Entendeu? Os profetas e sacerdotes de Israel não seguiam aquilo que Deus havia preceituado, colocado. Sobrecarregavam o povo de regras para poderem, na verdade, livrar, sabe? Ou melhor, para poder fazer o povo errar. E é preciso entender que a mesma coisa acontece hoje. Embora a palavra de Deus fosse transmitida por intermédio dos seus profetas, o povo não ouviam a sua voz aqui, na época. Deus teve de ser duro com o povo dele. Então é preciso você despertar. Desde os dias de João Batista até agora, quando esse texto fala aqui, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. E para compreender esse versículo, então, é preciso determinar o público, alvo da mensagem de Cristo, ou seja, é preciso contextualizar o versículo. Após instruir os seus discípulos, aproximou-se de Jesus os discípulos de João Batista. Eles foram enviados por João para saber se Cristo era aquele que estava por vir, ou se era preciso esperar outro. Os discípulos de João foram instruídos por Jesus e foram anunciar as obras de Cristo a João Batista que estava preso. Em seguida, Jesus passou a dizer à multidão, ou seja, ao povo de Israel, acerca da missão de João Batista. E verifica-se então que a mensagem do versículo 7 ao 19 foi direcionada ao povo de Israel, pessoas que precisavam crer em Cristo para serem salvas. Para crer em Cristo, o povo não podia escandalizar-se dele. Porém, o povo olhava a aparência e se escandalizavam de sua pessoa. Aqui em Mateus, capítulo 13, fala sobre isso. Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. Jesus passou a demonstrar que João Batista foi enviado como precursor do reino dos céus, conforme Isaías havia dito. Jesus questiona o interesse do povo em ir ver João Batista. Por que nessa cidade de ir ver um profeta, se não dava ouvido à sua mensagem? Então Jesus também demonstrou ao povo que, dentre os nascidos de mulher, homens e mulheres, não havia ninguém maior do que João. Porém, o menor dentro do reino dos céus era maior do que João Batista. Jesus destaca aqui o papel de João Batista no reino dos homens e demonstra que ele era o maior dentre os homens por ter sido escolhido como mensageiro do Senhor. Aqui em Mateus 11, 9 e 11 diz: mas então, que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, mais do que profeta. Não apareceu alguém maior do que João Batista. Lucas registrou depois: e eu vos digo que, entre os nascidos de mulheres, não há maior profeta do que João Batista, mas o menor do reino de Deus é maior do que ele. Então, dentre os homens nascidos de mulher, João era o maior, porém o menor dentre os homens e profetas no reino dos céus é maior do que João e, consequentemente, maior do que todos os profetas. Como pode ser isso, gente?
Quando Cristo demonstra que o menor do reino dos céus é maior do que João, Jesus estava falando de sua pessoa. Cristo é maior do que João Batista no reino dos céus, mas o menor é maior do que ele no reino de Deus. Cristo se fez menor dentre os homens, assumindo a condição de servo para ser o maior no reino. Tudo que Jesus disse ficou na dependência de seus ouvintes. Entendeu? De seus ouvintes darem crédito. E ele fala, e se quiserdes dar crédito, ele é o Elias que havia de vir. E desde os dias de João Batista até agora, faz-se violência ao reino dos céus. Dá para você entender agora o versículo? Então escute, desde os dias que João Batista passou a anunciar o reino dos céus, até aquele momento em que Jesus estava falando ao povo, estava ocorrendo violência ao reino dos céus. Agora, surgem as perguntas, sobre que tipo de violência Jesus fez menção? Que é o advento do reino dos céus? Que tipo de força utilizam? E por que a violência passou a ocorrer após o início do ministério de João Batista? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O reino dos céus, sabemos que nos dias de João Batista, passou a ser proclamado o reino dos céus. Arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Como João Batista era precursor de Jesus, a gente verifica que o reino dos céus vincula-se à pessoa de Cristo. A mensagem de Jesus e dos seus discípulos era: vai, prega o evangelho, é chegado o reino dos céus. Os fariseus, a interrogar a Cristo acerca do reino dos céus, obtiveram a seguinte resposta. Ele fala aqui o seguinte em Lucas: e interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Os homens queriam ver o reino de Deus, porém não entendiam no que consistia o reino dos céus. Eles queriam dizer uns aos outros: olha ali o reino dos céus, porém não conseguiam identificar que o reino dos céus já estava entre os homens. Por isso que Jesus disse: nem dirão, ei-lo aqui, ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Quando Jesus disse que o reino de Deus está entre vós, ele não disse que o reino havia se estabelecido no coração dos seus ouvintes, os fariseus inclusive. Ele demonstrou que o Cristo encarnado é o reino dos céus, dentro em vós. Também pode significar no meio de vós. Quando Jesus disse que desde os dias de João Batista até agora faz-se violência ao reino dos céus, ele estava demonstrando que faziam violência à sua pessoa. Isto porque a mensagem de João era acerca da pessoa de Cristo. E Cristo também falava do seu ministério entre os homens. Cristo identificou-se como sendo o reino de Deus entre os homens, alvo de violência, desde os dias de João Batista até aquele momento que Jesus estava falando ao povo de Israel. Por que Jesus identifica-se como sendo o reino dos céus? Porque Cristo é o filho de Davi. Esse reino que Jesus estava colocando, e inclusive já foi profetizado desde Daniel, é esse reino onde Jesus já tem aqueles que foram comprados pelo seu próprio sangue, o sangue do Cordeiro. E a igreja é templo e morada do Espírito de Deus, proveniente da mensagem do Evangelho. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, dessa forma, o crente torna-se participante de Cristo. Em Cristo, nova criatura, promessa superior e condição superior à de súdito do reino. A igreja herda com Cristo todas as coisas e reinará em glória com Ele. A mensagem do reino dos céus foi apresentada inicialmente aos judeus, ou seja, os discípulos de Jesus não deviam ir em direção aos gentios. Entende? Mateus 10, 5 fala assim: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades samaritanos. Embora os judeus esperassem um reino visível e físico, havia um aspecto da missão do Messias que desconheciam. Este aspecto que desconheciam sobre o Messias é demonstrado em Miqueias. A Bíblia diz aqui em Miqueias capítulo 7, 6,
o seguinte: porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Então é isso que a Bíblia está dizendo, gente. Desde os dias de João Batista até agora, faz violência ao reino dos céus. Sabemos que não é possível aos homens tomarem o reino dos céus à força, e que não foi esta a ideia que Cristo transmitiu ao povo de Israel. A tradução correta seria o seguinte: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Escuta, entenda o que o texto está dizendo aqui. Nunca foi possível aos homens tomar o reino dos céus à força. E por que isso seria diferente nos dias de João Batista? O esforço humano é contado, o esforço do homem não consegue jamais levar o homem à presença de Deus. Esta é a ideia que nós precisamos de compreender. Então é preciso você entender isso. Quando diz, e pela força se apoderam dele. Que força? Será que os enérgicos lançam a mão do reino dos céus? Será que aqueles que têm mais qualidade, ou aquela pessoa que é mais capaz fisicamente, é possível apoderar do reino através da força? Sabemos, gente, que é pela fé em Cristo. Só é pela fé em Cristo que é possível ao homem tornar-se participante do reino de Deus na condição, sabe, de súdito. É impossível alguém apoderar-se dele, visto que o reino é do Senhor, do seu Cristo. A palavra apoderar está mais para afronta ao reino do que para a conquista. Como é impossível apoderar-se do reino? A frase, e pela força se apoderam dele, assume um valor irônico, pois apresenta um sentido oposto ao original. É comum em nossa literatura utilizar um termo com o sentido oposto ao original, e Jesus fez isso desse recurso com a ideia de que se depreende da frase. Ele faz uma frase do valor irônico diante da impossibilidade dos homens apoderarem-se do reino dos céus à força. E aí, eu quero voltar a dizer para você o seguinte, meu irmão: a quantidade de pessoas, crentes, que estão usando este versículo de uma maneira errônea e que não entende, não depreende o que o texto está dizendo. Eu já ouvi, não foi 10 vezes, não, muito mais, no louvor da igreja, numa campanha, numa vigília, num momento ali de culto, de avivamento, a pessoa chegar na frente e dizer: meus irmãos, vocês sabem que o reino de Deus, reino dos céus é tomado por forças. E isso tem dado origem a várias práticas dentro das nossas igrejas, práticas as mais esdrúxulas, que não têm valor nenhum para a santidade, para uma vida sóbria, equilibrada diante de Deus. Que Deus abençoe a todos e que você possa refletir sobre esse tema baseado nesse versículo aqui, o reino dos céus. Não duvide do valor da vida, da paz, do amor, do prazer de viver, enfim, de tudo que faz a vida florescer. Mas duvide de tudo que a compromete. Duvide do controle que a miséria, ansiedade, egoísmo, intolerância e irritabilidade exercem sobre você. Quando somos abandonados pelo mundo, a solidão é superável. Quando somos abandonados por nós mesmos, a solidão é quase incurável. Sábio é o ser humano que tem coragem de ir diante do espelho da sua alma, para reconhecer seus erros e fracassos e utilizá-los para plantar as mais belas sementes no terreno de sua inteligência. Ser livre é não ser escravo das culpas do passado, nem das preocupações do amanhã.
Ser livre é ter tempo para as coisas que se ama. É abraçar, se entregar, sonhar, recomeçar tudo de novo. É desenvolver a arte de pensar e proteger a emoção. Mas, acima de tudo, ser livre é ter um caso de amor com a própria existência e desvendar seus mistérios. Se seus sonhos são pequenos, sua visão será pequena, suas metas serão limitadas, seus alvos serão diminutos, sua estrada será estreita, sua capacidade de suportar as tormentas será frágil. Os sonhos regam a existência com sentido. Desejo que você não tenha medo da vida, tenha medo de não vivê-la. Não há céu sem tempestades, nem caminhos sem acidentes. Só é digno do pódio quem usa as derrotas para alcançá-lo. Só é digno da sabedoria quem usa as lágrimas para irrigá-la. Os frágeis usam a força, os fortes a inteligência. Seja um sonhador, mas una seus sonhos com disciplina. Pois sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas. Seja um debatedor de ideias. Lute pelo que você ama. Augusto Cury. Depois de algum tempo você aprende a diferença. A sutil diferença entre dar a mão e acorrentar uma alma. E você aprende que amar não significa apoiar-se. E que companhia nem sempre significa segurança. Começa a aprender que beijos não são contratos e que presentes não são promessas. Começa a aceitar suas derrotas com a cabeça erguida e os olhos adiante, com a graça de um adulto e com a tristeza de uma criança. Aprende a construir todas as suas estradas no hoje, porque o terreno do amanhã é incerto demais para os planos, e o futuro tem o costume de cair em meio ao vão. Depois de algum tempo você aprende que o sol queima se ficar exposto por muito tempo. E aprende que não importa o quanto você se importe, algumas pessoas simplesmente não se importam. E aceita que não importa quão boa seja uma pessoa, ela vai feri-lo de vez em quando. E você precisa perdoá-la por isso. Aprende que falar pode aliviar dores emocionais. Descobre que se leva anos para construir confiança e apenas segundos para destruí-la. E que você pode fazer coisas em um instante das quais se arrependerá pelo resto da vida. Aprende que verdadeiras amizades continuam a crescer mesmo a longas distâncias. E o que importa não é o que você tem na vida, mas quem você tem na vida. E que bons amigos são a família que nos permitiram escolher. Aprende que não temos de mudar de amigos se compreendemos que os amigos mudam. Percebe que seu melhor amigo e você podem fazer qualquer coisa, ou nada, e terem bons momentos juntos. Descobre que as pessoas com quem você mais se importa na vida são tomadas de você muito depressa. Por isso, sempre devemos deixar as pessoas que amamos com palavras amorosas. Pode ser a última vez que as vejamos.
Aprende que as circunstâncias e os ambientes têm influência sobre nós, mas nós somos responsáveis por nós mesmos. Começa a aprender que não se deve comparar com os outros, mas com o melhor que pode ser. Descobre que se leva muito tempo para se tornar a pessoa que quer ser e que o tempo é curto. Aprende que não importa onde já chegou, mas para onde está indo. Mas, se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Aprende que ou você controla seus atos, ou eles o controlarão. E que ser flexível não significa ser fraco, ou não ter personalidade. Pois não importa quão delicada e frágil seja uma situação, sempre existem, pelo menos, dois lados. Aprende que heróis são pessoas que fizeram o que era necessário fazer, enfrentando as consequências. Aprende que paciência requer muita prática. Descobre que algumas vezes a pessoa que você espera que o chute quando você cai é uma das poucas que o ajudam a levantar-se. Aprende que a maturidade tem mais a ver com os tipos de experiência que teve e o que você aprendeu com elas, do que com quantos aniversários você celebrou. Aprende que há mais dos seus pais em você do que você supunha. Aprende que nunca se deve dizer a uma criança que sonhos são bobagens. Poucas coisas são tão humilhantes e seria uma tragédia se ela acreditasse nisso. Aprende que quando está com raiva, tem o direito de estar com raiva. Mas isso não te dá o direito de ser cruel. Descobre que só porque alguém não o ama do jeito que você quer que ame, não significa que esse alguém não o ama com tudo o que pode. Pois existem pessoas que nos amam, mas simplesmente não sabem como demonstrar ou viver isso. Aprende que nem sempre é suficiente ser perdoado por alguém. Algumas vezes você tem de aprender a perdoar a si mesmo. Aprende que com a mesma severidade com que julga, você será, algum momento, condenado. Aprende que não importa em quantos pedaços seu coração foi partido, o mundo não para que você o conserte. Aprende que o tempo não é algo que possa voltar. Portanto, plante seu jardim e decore sua alma, em vez de esperar que alguém lhe traga flores. E você aprende que realmente pode suportar, que realmente é forte e que pode ir muito mais longe depois de pensar que não se pode mais. E que realmente a vida tem valor e que você tem valor diante da vida. Nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o bem que poderíamos conquistar se não fosse o medo de tentar. William Shakespeare. Senhor, dá-me esperança, leva de mim a tristeza e não entrega a ninguém. Senhor, planta em meu coração a sementeira do amor e arranca de minha alma as rugas do ódio. Ajuda-me a transformar meus rivais em companheiros, meus companheiros em entes queridos. Dá-me a razão para vencer minhas ilusões. Deus, conceda-me a força para dominar meus desejos.
Fortifica meu olhar para que eu veja os defeitos de minha amada e venda meus olhos para que eu não cometa os defeitos alheios. Dá-me o sabor de saber perdoar e afasta de mim os desejos de vingança. Ajuda-me, Senhor, a fazer feliz o maior número possível de seres humanos, para ampliar seus dias risonhos e diminuir suas noites tristonhas. Não me deixe ser um cordeiro perante os fortes e nem um leão diante dos fracos. Imprime em meu coração a tolerância e o perdão e afasta de minha alma o orgulho e a presunção. Deus, encha meu coração com a divina fé. Faz-me um homem realmente justo. Eis que passo a lhes mostrar um caminho sobremodo excelente, o caminho do amor. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, seria como o metal que soa ou como o símbolo que retine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu próprio corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso, o amor não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta com inconveniência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas, quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, pensava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos como por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança, o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor.